Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série Os Inimigos da Alma, amém, irmãos? Então hoje vamos estar falando sobre a atraição, amém? Então peço que os irmãos se preparem desde já, para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor, amém, irmãos? Então, irmãos, todo mundo na busca de orientações sobre traição. Muitos se voltam à Bíblia em busca de respostas sobre o que a Bíblia fala sobre traição. E a palavra de Deus ela contém várias passagens que abordam o tema sobre traição. Quando nós exploramos as Escrituras Sagradas, nós encontramos tanto referências explícitas quanto implícitas sobre a traição. Então toda a traição a gente sabe que é dolorosa, Mas quando o traidor é alguém em que você confia, dá a impressão de que o chão estremece sobre os seus pés. E não existem piores inimigos do que aqueles que se fingem de amigos porque eles conhecem você e sabem quais são os seus pontos frágeis. Então, irmãos, a traição ela fere muito por quê? Porque vem sempre de alguém em que se deposita confiança. E nesse caso, fica mais difícil de perdoar. Então, irmão, nesse nosso mundo de redes sociais, as pessoas elas vão até condenar as vítimas de traição, por elas não terem sido mais espertas para notar os fatos e as circunstâncias. E quando a gente medita sobre as várias passagens sobre traição, é possível compreender então que a traição ela é pecado aos olhos de Deus. A traição ela vai contra os princípios fundamentais de amor, fidelidade e confiança estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Então nós não podemos esquecer, irmãos, que a Bíblia também ela enfatiza o perdão e a possibilidade de restauração mesmo diante do pecado e da traição. Então através do arrependimento sincero e da busca pelo perdão de Deus e das pessoas afetadas, é possível encontrar redenção e restauração espiritual. Então, irmãos, quando nós cometemos um erro contra alguém, ou quando traímos, nós passamos a conviver com a culpa. Só que a culpa, ela nos paralisa. A pessoa traída, ela fica alimentando por muito tempo e falando o tempo todo que ela não merecia tudo aquilo que ela passou. O grande problema é que muitas vezes o traidor nem se lembra mais do que fez, mas o traído ele lembra do fato o tempo todo. E a questão, irmãos, é como eu vou encarar essa situação. Geralmente a pessoa traída ela age de duas formas. Ou ela se entrega à culpa, ou culpa outra pessoa. Então quando a gente fala de traição, as pessoas sempre fazem ligação a um marido desleal ou uma esposa desleal. Mas a traição também ela ocorre entre amigos, parentes e até entre crentes. E uma das formas de traição mais comum, sem dúvida, é no casamento. A traição ela traz muito sofrimento para o cônjuge traído, que acaba respingando para os demais membros da família e até dos filhos. Então a infidelidade conjugal ela é abordada de forma direta em várias partes das Escrituras. Lá em Hebreus 13, versículo 4, diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então o adultério, irmãos, ele é considerado uma forma grave de traição, com implicações espirituais, emocionais e sociais. E a Bíblia, ela orienta que o casamento seja baseado na fidelidade e no compromisso mútuo. Então, mesmo quando posteriormente ocorre o perdão, as marcas da infidelidade ficam, e o casamento não fica da mesma maneira como no início. É um reinício muito doloroso. A pessoa traída ela pode experimentar sentimentos de tristeza, de raiva e de desamparo, e pode levar tempo para reconstruir a confiança e curar as feridas causadas pela traição. Ainda assim, irmãos, a Bíblia ela nos ensina que o arrependimento
e o perdão são fundamentais nesse processo de restauração. Então, aqueles que cometem traição e reconhecem o seu erro podem buscar o arrependimento verdadeiro perante Deus, e aqueles que foram afetados por suas ações, né? O perdão, irmãos, desempenha um papel assim crucial, né, nesse processo. A Bíblia ela nos ensina que nós devemos perdoar aqueles que nos feriram, assim como Deus nos perdoou. O perdão não significa ignorar a dor causada pela traição, né, mas sim escolher liberar o ressentimento e buscar a restauração e a cura. Existe uma coisa fundamental no casamento, né, que é a confiança. E no caso da traição, né, a confiança ela foi quebrada. E a Bíblia, então, ela trata, irmãos, dessa questão da infidelidade conjugal. Por exemplo, Provérbios 5, versículo 15, diz assim: bebe a água da tua fonte e das correntes do teu poço. Então, o que o versículo está dizendo aqui é o seguinte, que o homem ele deve estar satisfeito com a sua companheira, representada pela fonte, né, e seus filhos representados pelas correntes do teu poço, né? Então, filhos estes, né, frutos de uma união legítima. Então, a cisterna, ela era propriedade de um só homem, ela servia somente para o seu próprio uso. Não era uma fonte pública de água. Então, essa passagem se refere ao que a relação sexual, né, no matrimônio. Lá em Provérbios 5:17 diz assim: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Então o homem deve ter sua própria fonte de água, né? Os vizinhos não podem entrar no terreno dele para roubar a sua água. A fonte, que é uma metáfora, né, para a esposa, deve ser reservada somente para o esposo. E a Bíblia, irmão, ela fala a respeito do sétimo mandamento, né? Qual que é o sétimo mandamento? Está lá em Deuteronômio 5, versículo 18, que diz: não adulterarás, né? Então a traição no casamento é um pecado muito sério que destrói famílias. Quem comete adultério precisa se arrepender e parar de trair, né? Quando uma pessoa se arrepende da sua traição, o mais correto será pedir perdão ao seu cônjuge. Sempre que possível, né, o cônjuge traidor deve tentar a reconciliação com o cônjuge traído. Não é algo muito fácil, né, de fazer, mas é o mais correto. Se a pessoa que traiu realmente se arrependeu e quer consertar o relacionamento, é bom o traído dar uma segunda chance, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso vai acontecer. E para esses casos, a Bíblia, então, ela permite, né, o divórcio em caso de infidelidade. E um dos casos mais conhecidos, né, de traição na Bíblia é o caso de José, né, filho de Jacó. Ele foi traído e vendido como escravo, né, pelos seus próprios irmãos. Apesar da sua dolorosa experiência, né, José ele escolheu perdoar os seus irmãos e encontrou a redenção e o propósito em meio à sua dor, né? Lá em Gênesis 50, versículo 20, diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem fazer, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aí o versículo 21 diz: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então Jesus também, ele enfatizou a importância também do perdão. Lá em Mateus 18, versículo 21 e 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, irmãos, é 490. A gente sabe que a semana de Daniel tem 490 anos. No final da semana de Daniel, Jesus vem. Então isso significa que o número 490 ele está associado para o perdão a ser dado até a volta de Jesus, né? Então toda pessoa, irmão, que está lidando com a dor da traição, ela deve buscar conforto e orientação nas Sagradas Escrituras. Deus está contigo pronto para trazer a cura e a restauração. Um outro caso, irmãos, bem conhecido de traição é o caso de Judas, né? Lá em João 13, de 18 a 30, diz que Jesus revela aos seus discípulos que um deles irá traí-lo, né? Talvez o exemplo mais, né, emblemático, né, de traição no Novo Testamento
seja o ato de Judas, né, um dos 12 discípulos, né, escolhidos por Jesus. Então ele, movido por ganância, né, ele entrega o seu mestre aos líderes religiosos por 30, né, moedas de prata. Judas ele foi usado por Satanás, né, para atrair Jesus. Mesmo diante de tanto sofrimento, Jesus liberou o perdão. E esse episódio ele nos confronta com a fragilidade da lealdade humana e as motivações, né, obscuras que podem levar alguém a trair até mesmo, né, aqueles mais próximos. Jesus, irmãos, ele cita uma profecia lá do Antigo Testamento, né, que está lá no Salmo 41, versículo 9, que diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, ao dizer aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim, né, com isso ele mostra que os acontecimentos que estavam para acontecer, né, já haviam sido anunciados nas Escrituras. Aí durante a ceia, né, os discípulos ficam confusos, né, e sem saber de quem Jesus estava falando. Pedro ele faz um sinal ao discípulo amado, que estava ao lado de Jesus, para perguntar quem seria o traidor. Então Jesus ele revela que é aquele a quem ele dera o pedaço de pão molhado e entrega a porção a Judas Iscariotes. Logo após receber o pão, Judas ele é dominado por Satanás, né? Jesus então lhe diz: o que você está para fazer, faça depressa. Mesmo assim, os outros discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Alguns pensaram que Jesus estivesse mandando Judas comprar algo para a festa ou dar dinheiro, né, aos pobres. Essa passagem, então, irmãos, ela mostra que mesmo diante da traição, Jesus ele permanece firme em sua missão. Ele sabe o que vai acontecer e continua, né, obediente ao plano de Deus para a salvação da humanidade, né? E a Bíblia, irmãos, nos mostra também o caso do profeta Oséias, né? Ele sentiu na pele, né, a tristeza que Deus sofre quando o seu povo se mostra rebelde. A vida deste homem ela serviu como pano de fundo, né, para a sua mensagem. O casamento de Oséias ele representou a relação de Deus com o seu povo de Israel. E as repetidas, né, traições por parte da mulher deste profeta mostram a natureza da idolatria do povo como traição do seu marido que era Deus, né? Então a traição, irmão, nas suas diversas formas, é um tema recorrente, né, na Bíblia, mostrando que a complexidade da natureza humana e a seriedade do pecado, né, compõem tudo isso. Então, ao meditarmos sobre esses relatos, nós somos desafiados, né, a examinar nossos próprios corações, né? Outro exemplo de traição na Bíblia, irmãos, está lá em 1 Crônicas 12, a partir do versículo 16, né, que diz assim: também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Outro caso também, Juízes 16, 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram até a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então, irmãos, a traição de Dalila, né, levou Sansão ao ponto mais baixo da sua vida. Além da traição, nós temos também, né, a questão da grande soma de dinheiro, né, que foi oferecida para Dalila para poder contar, né, o segredo de Sansão. Contudo, né, nós sabemos que Sansão, né, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus e na hora da sua morte ele conquistou uma vitória importante, né, para o povo de Israel. A traição ela é apresentada na Bíblia sob diversas formas, como infidelidade conjugal, deslealdade entre amigos ou quebra da aliança com Deus. Esses atos eles são considerados pecados graves e recebem destaque em passagens que reforçam a importância da lealdade, do arrependimento e do perdão. Lá no Antigo Testamento, irmãos, a traição ela é frequentemente relacionada à infidelidade do povo de Israel para com Deus.
O profeta Jeremias, por exemplo, ele usa a figura da traição conjugal para descrever a quebra da aliança espiritual. Lá em Jeremias 3, versículo 20, diz assim: Deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Lá em 1 Samuel 23, a Bíblia narra o seguinte fato, Davi ele estava fugindo do rei Saul e os ifeus traíram Davi, revelando a Saul o local onde o futuro rei se escondia, o que resultou em perseguições e tentativas de captura por parte do rei Saul. O episódio ocorre no deserto de Zif, e apesar de Davi ser da mesma tribo que os ifeus, eles o delataram por motivos de interesse ou medo de Saul. Os ifeus eles foram até Saul, em Gibeá, e lhe contaram onde Davi estava escondido, nas fortalezas de Oreza. E eles se ofereceram para ajudar a encontrá-lo. A traição dos ifeus ela foi motivada por interesses próprios ou por medo da ira de Saul, mesmo sendo eles da tribo de Judá. A informação dada pelos ifeus permitiu que Saul e seus homens se dirigissem para o local e tentassem capturar Davi. E qual foi a reação de Davi à traição dos ifeus? Clamar a Deus por proteção e livramento, expressando a sua angústia em orações. Ao invés de buscar vingança imediata, ele confiava que Deus o guiaria e defenderia, como demonstrou ao questionar o Senhor sobre como agir e se afastar da armadilha de Saul, escapando por pouco da prisão. Então Davi, irmãos, ele não agiu impulsivamente, mas ele consultou ao Senhor sobre a sua situação. Davi lhe reconheceu que estava sendo traído por uma cidade da tribo de Judá e que estava em perigo, o que intensificou a sua dependência de Deus. Então, irmãos, o que a gente pode concluir é que a natureza humana ela possui pontos vulneráveis dos quais o inimigo se aproveita para descarregar suas armas, e uma das armas mais perigosas é a traição, que também é revestida de astúcia. Então, irmãos, como pedir perdão a Deus por uma traição? Então é bastante simples. Primeiro, reconhecer o seu erro. Segundo lugar, arrepender-se sinceramente. Terceiro, confessar a Deus, reconhecendo a sua traição e pedindo perdão a Deus. Quarto, além de pedir perdão a Deus, é importante buscar a reconciliação com as pessoas que foram afetadas pela traição. E em quinto lugar, comprometa-se a não repetir os mesmos erros e a buscar uma vida de fidelidade e de integridade. Amém, irmãos? Então aqui a gente termina esse vídeo. Espero que todos tenham compreendido. Caso haja alguma pergunta, ou mesmo se você queira fazer alguma observação a respeito do vídeo, você pode usar aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Nós temos aí diversos vídeos de estudo da Palavra do Senhor. E quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.